pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo. Eu sou Laura Moncair Reginato, sou astróloga, taróloga, bioterapeuta, historiadora, idealizadora e facilitadora da Madrid. E hoje, então, vamos falar sobre as luas do mês de setembro. A gente sempre fala aqui nos vídeos sobre a lua cheia e a lua nova, e toda semana sai um podcast falando sobre a lua da semana, né? Sempre um dia antes ali da troca de lua, a gente sempre larga um podcast, então, falando. E aqui nesse vídeo das luas do mês, a gente fala sempre da lua cheia e da lua nova, ok? Bom, a lua cheia desse mês, ela entra dia 14 de setembro, nós estamos ainda com o Sol, né, em Virgem, vivendo um estênio. O que é um estênio, né? É a conjunção de vários planetas, a proximidade, né? A conjunção é quando esses planetas eles estão a menos de 10 graus de distância um do outro. Então, eles estão muito próximos, se tocando e trocando energia. Então, nós temos ali um estênio em Virgem, e aí nós temos, então, os planetas que na astrologia nós consideramos como os planetas pessoais, que é Mercúrio, Vênus e Marte, conjunto com o Sol em Virgem. Então, nós temos aí 4 planetas, né, na constelação de Virgem, se comunicando aí, né, e em contato, né, trocando suas energias. E em oposição a isso, então, nós temos uma lua cheia em Peixes, né, o signo oposto a Virgem, em Peixes, conjunta a Netuno, que está em Peixes. Nós temos aqui, nós temos no céu, no momento, a maioria dos planetas nos seus próprios signos. Nós temos ali Mercúrio, que é o regente de Virgem em Virgem, Netuno, que é o regente de Peixes em Peixes, Saturno, que é o regente de Capricórnio em Capricórnio. Lembra que a gente já falou lá na conjunção, né? Saturno-Plutão, que continua lá em Capricórnio. Nós temos Júpiter em Sagitário, seu regente. Então, nós temos planetas aí bem nos seus domicílios, nos seus signos de regência, né? Cujo, então, as suas energias, elas estão nem exacerbadas, né? Nem assim em conflito, enfim. Também não estão em declínio, elas estão equilibradas, elas estão dentro do seu próprio elemento, do seu próprio signo. E aí, o que significa essa lua cheia, então, né? Da lua em Peixes e o Sol em Virgem, a lua sendo aí tocada pelo Netuno, que é o regente de Peixes, né? E aí nós temos o Sol, então, em Virgem, com o seu próprio regente, Mercúrio também conjunto, mais Vênus e mais Marte. Bom, a gente já falou, né, em outros vídeos, enfim, sobre a questão de Virgem, que é a questão da mente analítica. A mente que busca analisar tudo que enxerga. Tudo passa por um processamento, uma análise. Então, o virginiano, ele pega uma situação e ele vai dividir essa situação em vários quadrinhos, vai analisar cada um deles para chegar a uma conclusão. Normalmente, essa análise ela é feita dentro de uma ideia, né, de uma ideia pré-concebida, de uma busca por um ideal, uma ação ideal, o correto, qual o mais correto, qual seria a melhor maneira de se fazer isso. Então, vai se buscar, né, a partir dessa análise, encontrar essas respostas. Qual a melhor maneira de se fazer determinada coisa. Já a lua em Peixes, né, ela não se preocupa muito com o que tem que fazer. Ela está dissolvida. Os sentimentos aí, para quem tem, né, a lua natal em Peixes, sabe que é muito difícil identificar onde a pessoa termina e onde começa o outro, porque os seus sentimentos eles são muito misturados. O pisciano ele está muito mergulhado nas águas primordiais, nas águas de Netuno. Netuno é o senhor dos mares, né? Então, nesse oceano pisciano, que é o nosso inconsciente, né? O peixes, ele significa, né, no mapa astral, o nosso inconsciente. O que está ali, o que está guardado ali naquela 12ª casa de Peixes,
que é o que vem antes do nascimento, né? Que é o que está ali antes, que é o que está guardado lá nas nossas memórias, as memórias ancestrais, lá em consciência. Então, para um pisciano, para alguém que tem a lua em peixes, ou uma lua na 12ª casa, é muito difícil para essas pessoas dissociarem o seu sentimento, que elas sentem, que elas captam dos ambientes, né, delas mesmo, do que é delas, do que realmente elas produziram ou está nelas. Isso se mistura o tempo todo. E aí esses opostos complementares, que é Virgem e Peixes, servem justamente para isso. É para tentar o equilíbrio entre a mente, que é extremamente analítica, e a mente mística, aquela que se mistura tudo sem conseguir dissociar o seu eu do todo, né? Ela está imersa naquilo ali. Então, esse meio termo é justamente tu não te perder na análise do ideal, sempre do ideal, aquela busca do ideal, perdendo a noção, né, do real, enfim, mas que tu também não te perca nessas águas primordiais, nesse mar, sem entender o que foi o teu papel ali, né? Sem simplesmente só recebendo essas energias, esses sentimentos, né? No caso da lua, a gente está lidando com o corpo emocional, então essas pessoas elas recebem uma carga emocional muito grande, elas captam tudo que tem no ambiente, mas elas não conseguem identificar, né, o que é delas. E aí elas acabam tendo que lidar com coisas, com sentimentos, com sensações, enfim, que são do coletivo, né? E muitas vezes isso se manifesta de uma forma que pode causar algum tipo de desajuste, ou aquela pessoa, dentro da astrologia, a gente entende que muitas vezes os piscianos eles acabam recorrendo a drogas, ao álcool, né, a algum tipo de entorpecente que faça com que ele consiga lidar com todo esse turbilhão emocional que não é dele, né? Porque ele não tem esse limite. Então, nessa lua cheia, nós vamos estar trabalhando o quê? Né? Vai ser uma lua em peixes, uma lua conjunta ao Netuno em peixes, que é o seu regente, que está ali, que vai potencializar muito essa lua cheia, né? E aí nós vamos, então, nos sentir muito assim, muito imersos, né, nesse inconsciente. E é um momento onde a gente pode ter acesso a alguns elementos do nosso próprio inconsciente pessoal, do nosso inconsciente familiar, né, daquilo que está ao nosso redor e que muitas vezes a gente não consegue fazer essa análise, não consegue dissociar. Né? Por que isso? Porque a lua cheia é uma lua do elemento fogo, é a lua que clareia, né? O Sol em Virgem vai estar emitindo a sua luminosidade máxima para a lua, né? Por isso que ela é cheia, eles estão ali nos signos opostos complementares. O Sol está aqui em Virgem, mandando toda a luminosidade possível para a lua que está captando essa luz e está refletindo de volta, né? Então, isso é a lua cheia, é uma lua cheia do fogo. E aí ela em peixes, que é a água, o sol no Virgem, terra, né? Qual é o elemento que a gente não tem aqui? A gente não tem o elemento ar, né? Que é justamente a mente, que significa justamente a questão dos pensamentos. Então, nessa lua, pode ser que se tenha assim, muitos sonhos, né? O nosso inconsciente ele fala conosco o tempo todo a partir dessa linguagem onírica, né? Onde a gente vai ter sonhos, onde vem sonhos aí recheados de símbolos. Então, nessa lua cheia, né, os sonhos eles vão estar mais vivos, mais vívidos, podemos começar a interpretar, vai vir mensagens, vamos estar mais sensíveis, mais suscetíveis aos ambientes. Então, observem aonde vocês vão, o que vocês vão fazer, com que pessoas vocês vão estar, quais são os ambientes, e procurem perceber antes de entrar nos ambientes e depois que saem de lá, como vocês estavam antes, como vocês ficaram depois, para ver aquilo que foi, né, captado por vocês, conseguir fazer essa leitura, essa análise, né, lá do Sol em Virgem.
ok? Então é uma lua muito psíquica, é uma lua onde a gente pode ter muitas intuições do que tá para ver, do que vai acontecer, pode ter sonhos intuitivos, premonitórios, pode ter visões premonitórias, sensações, né, sentimentos assim que vêm, que falam de alguma coisa que pode vir a acontecer, ou de alguma coisa que está lá guardada, que precisa ter da vida, que precisa ser ouvida, enfim, do nosso inconsciente. Então, observem como vão estar nessa lua cheia, que é uma lua cheia muito mística, é uma lua cheia muito do feminino, muito mágica, tá? Então, observem-se sempre, né? Mas nessa lua cheia em especial, tá? Então, dia 14 de setembro ela entra dentro desse contexto aí, né, de conjunção com o Netuno, que vai amplificar tudo isso, e em oposição, então, a esse Sol e esse estênio em Virgem, tá? Esse estênio em Virgem, só para deixar registrado, né, Mercúrio, Vênus e Marte, Sol, todos esses quatro, né, planetas, os três planetas mais o luminar, Sol conjunto em Virgem, eles significam muito, assim, o Mercúrio está ligado à nossa mente, é o regente de Virgem. Vênus ligado ao feminino, ao poder yin, à energia yin, energia de atração, a energia de coesão, né? De fecundidade, de riqueza, de prosperidade em Virgem. E Marte, que é o princípio da ação, o princípio yang, o princípio masculino, o princípio de realização, de materialização de ações, né, de ir à luta, de fazer as coisas acontecer. E tudo isso em Virgem. Né? Então, o que isso significa? Muitas vezes oposta a essa lua em Peixes. Muitas vezes nós ficamos muito tempo na análise da ação, ou na análise daquilo que queremos, ou, né, pensando, idealizando, vendo como fazer isso ou como fazer aquilo, e não materializamos. Virgem é o signo de terra, terra é um elemento de materialização, né? Só que a gente tem que cuidar, porque como ele é um signo da mente analítica, da mente mental, muito mental, da análise das coisas, isso pode se perder, a gente pode se perder nesse mental, e não levar as coisas à prática, à realização, né? E Peixes, ele vai trazer uma idealização, essa coisa do outro, essa coisa do coletivo, e dessa imersão no coletivo muito grande. Então também dá uma parada na ação, né? Tu tá confundida com os outros, tu tá misturada com esse inconsciente, tá? Esses planetas pessoais, eles vão atuar onde? Na nossa personalidade, né? E aí a Lua, que é o nosso corpo emocional lá em Peixes, vivendo toda essa ligação com o inconsciente coletivo, com o inconsciente familiar, né? E a Vênus, Mercúrio, que é a nossa mente, né? E Marte, a nossa ação, tentando analisar e processar tudo isso. Então é uma Lua que a gente pode se perder muito nessa coisa do emocional, muito na coisa do mental, e não levar isso para a prática, para a materialização dos sonhos, né? Sendo que a lua cheia, ela é um momento sempre desse visualizar, né? Porque como eu estava falando antes e não concluí, né? O sol está mandando toda a sua luminosidade para a lua, é um momento onde as nossas emoções elas se tornam perceptíveis, aonde clareia esse corpo emocional, aonde as coisas vêm à tona, aonde as coisas se tornam visíveis, se tornam claras, né? Então tudo aquilo que estava oculto lá na lua nova, tudo aquilo que de repente não fazia sentido, ou tudo aquilo que a gente começou a planejar lá, ela começa a ter materialidade, visibilidade na lua cheia. Então tudo isso pode ficar muito visível, né? Onde eu me travo, porque eu fico no ideal, na análise, no que eu preciso ter. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho aquilo, ou eu não fiz tal curso, ou eu não sei exatamente tudo sobre isso, como se a gente um dia fosse saber tudo, a gente não sabe, né? Nunca vai saber.
E nesses entraves, nessas desculpas, nessa coisa do não, mas eu preciso fazer isso, não, mas eu preciso ter mais isso, não, mas eu não estou pronta, ninguém nunca tá, até que a gente comece a fazer, né? Então, essas desculpas é muito do virginiano, muito de virgem, né? Ah, não dá para fazer, ou tu precisa disso, precisa daquilo, não está pronto, não é possível, precisamos fazer isso antes, então tem sempre muitas coisas para serem feitas. E a lua em peixes, ela se dissolve, ela não tem a perspectiva do eu. É a gota no oceano, né, que não sabe que é gota, que não sabe que está no oceano, ou que faz parte de tudo isso. Ela simplesmente é conduzida por aquele movimento, né? Ela segue aquilo ali. Ela não tem a consciência de si. Ela se mistura com tudo isso. Então, é nessa lua, tudo isso pode ficar muito visível. Então, analise, né? Perceba, procure identificar aonde eu me perco nos outros e não consigo me identificar, não consigo sair dali, né? E onde eu fico analisando demais ou querendo, dando justificativo demais para as coisas que eu não estou fazendo, não estão dando corpo, não estou dando materialidade, né? Não, não estou tentando realizar de fato. Fico ali naquela análise, naquele sonho do ideal e não vou para a prática. Ok? Bom, acho que era isso. Não sei se não me enrolei muito, porque às vezes eu fico falando uma coisa, vou para outra, vou para outra, enfim. Qualquer dúvida, coisa dúvida, enfim, entre em contato que eu tenho sempre o maior prazer em esclarecer, ok? Bom, a lua nova, né, ela já entra dia 28 de setembro, né, confirmando aqui a data, entra dia 28 de setembro, o Sol já vai ter entrado em Libra lá no dia 23, tem lá no nosso informativo da Madrid, tem algumas informações sobre isso. Então o Sol já vai ter entrado ali numa lua minguante, né? O Sol já vai ter entrado em Libra, a Lua vai estar minguando e a Lua nova, então ela vai acontecer dia 28 de setembro, num sábado, né? E ela vai estar, então, Lua nova é sempre a conjunção do Sol e da Lua, então os dois, né? Os dois luminares, o Sol e a Lua, vão estar, então, em Libra, no signo de Libra. Bom, o símbolo do signo de Libra, né, é uma balança. Essa balança ela significa justamente a busca do equilíbrio. E esse equilíbrio dos librianos está muito relacionado ao eu e o outro, né? O signo oposto complementar de Libra é Áries. Áries é a exaltação do Sol, né? Esse leão é o eu, que é o regente, né? Onde o Sol tem seu domicílio. Onde o Sol é o regente do signo de leão, ele simboliza o eu, né? A construção desse eu. Em Áries, ele é a exaltação desse Sol. Então, vamos dizer que seria um eu ao quadrado, né? A exaltação desse eu. E essa exaltação pode levar, sim, a uma questão muito egocêntrica, muito autocentrada, muito mais do que em Leão, né? E em Libra a gente tem justamente o declínio do Sol, aonde o eu, a noção do eu, do individual, se perde no outro, na minha relação com o outro. Então, o dilema todo do libriano é conseguir equilibrar aquilo que eu quero com aquilo que o outro quer, do que eu faço e de que forma eu interfiro no outro, né? Então, a busca por esse equilíbrio é todo o caminho do libriano, né? Principalmente aqueles nascimentos em lua cheia, que a gente sabe que nas trocas de lua ali é onde a gente tem o maior índice de nascimentos. E tem muitas pessoas que têm o Sol em Libra e a Lua em Áries. E aí essas pessoas vão estar sempre num conflito, né, muito grande, porque elas sentem que são importantes, sentem que deveriam ser tratadas de uma forma diferenciada,
né? Como se fosse no centro do universo, centro de alguma coisa, porque a Lua em Áries o eu exacerbado, e aí o sentimento do eu exacerbado, né? Desse eu exaltado. Então eu sinto que sou especial, eu sinto que sou merecedora dessa atenção especial, mas ao mesmo tempo eu esbarro com o outro, né? Com a consciência do outro. Que eu tenho que tomar consciência de que o outro existe e de que as coisas não são só para mim. E aí começa esse conflito. A lua nova estando ali, Sol e Lua em Libra, isso significa o quê? Significa que os sentimentos e a minha consciência vai estar voltada para o outro, para as relações, para os relacionamentos. E aqui o outro é muito isso, é muito os relacionamentos. A gente tem lá em Aquário o outro, que é a comunidade, o sentido de comunidade, de grupo. E aqui o outro é a questão de como eu me relaciono com o outro. Né? Então ali vai na relação comercial, a relação de negócios, a relação amorosa, a relação de amizade. O que que eu dou, o que que eu ofereço, o que que eu dou para o outro. Né? E essa busca desse equilíbrio nessa relação entre eu e o outro. Do que eu dou e do que eu espero do outro. Ok? Essa lua vai estar ali conjunta, né? A gente vai ter um pouco mais à frente, ali no segundo ou terceiro dia de lua. Segundo dia, a gente vai ter a conjunção, então, dessa lua com Vênus e Mercúrio, que já vão estar em Libra. Então, aí a gente tem a coisa a Vênus, é a regente de Libra, vai estar ali também. Então, temos aí de novo, né, a Vênus regente de Libra em Libra. Normalmente os librianos, eles são muito bonitos, eles são pessoas que têm feições finas, né? Feições equilibradas, são pessoas que têm um porte, uma maneira de se locomover que é graciosa, que é bonita. Isso vem muito do seu regente, que é Vênus. E Mercúrio, estando ali, também tem a coisa da mente, né? De buscar o bonito, de ver o bonito, de buscar um equilíbrio. Então, essa lua, ela vai nos trazer essas questões, vai fazer com que a gente perceba e questione aonde eu estou em desequilíbrio nas minhas relações e o que eu preciso fazer para equilibrar essas relações, aonde eu posso ser melhor. Né? Aquela velha discussão que eu venho falando aí nos podcasts, enfim, o que eu tanto me queixo do outro normalmente é o que eu nunca dou, né? O que eu tanto quero receber também é o que eu nunca dou. Então observe, né, nas relações, o que que é que falta nessas relações, o que que é que tu sente falta, o que que é que incomoda nessas relações. E começa a perceber o quanto disso tu não dá, ou o quanto disso tu acha que dá e cobra. Aí entra aquelas relações de cobrança, né, do que eu acho que dou e não dou, porque eu estou fazendo uma negociação. Né? Tudo aquilo que tu cobra, eu dei tal coisa e a pessoa não respondeu, então tu não deu. Tu tentou fazer um negócio com essa pessoa e essa pessoa não respondeu o teu negócio. Né? E essas discussões entram muito em Libra. E nessa lua nova em Libra. Então, aonde eu sou com o outro? De que forma eu estou com os outros? E como eu sou com os outros? Então, nessa lua nova, vamos analisar isso. Vamos ver aonde nós podemos ser melhores, aonde nós podemos nos relacionar de uma forma mais equilibrada com o outro. No mapa em si, natal, no astrológico, a 7ª casa, que é a casa regida por Libra, normalmente é considerada a casa das sombras. Né? Normalmente não é considerada a casa das sombras. Por quê? Porque eu vou descobrir as minhas sombras na relação com o outro. Né? No momento em que eu estou me relacionando com alguém e aquilo está me incomodando, tem alguma coisa naquela pessoa que me incomoda,
o incômodo é meu, essa sombra é minha. Aquela pessoa com a qual eu estou em desacordo, eu estou me incomodando, talvez ela nem saiba do teu incômodo. Aliás, é muito provável que ela não tenha a mínima ideia do teu incômodo. Por quê? Porque ela está no mundo dela, ela não está percebendo o teu mundo, ela não está olhando o que está te incomodando, ela nem sabe o que te incomoda. E se esse incômodo é teu, então essa sombra é tu que tem que resolver isso com ela. E aí a sombra é normalmente aquilo que a gente espelha, que a gente joga no outro. Então observe nessa lua as tuas queixas com relação ao outro, né? Aqui que te incomoda no outro. Aquelas coisas assim, aqueles comentários, né? Ai, fulano, assim, ai, não suporto aquilo naquela pessoa. Por que tu não suporta? O que tem a ver? Uma vez eu ouvi de uma aluna que ela não suportava pessoas egoístas. Mas o que é egoísmo para ti? Porque também tem isso. A gente interpreta os conceitos de uma forma diferenciada também. O que é egoísmo para um pode não ser para o outro, né? Então ela veio com a explicação de que são pessoas que pensam só nelas. Olha aí o Libra, Áries, né? São aquelas pessoas que pensam só nelas, autocentradas, que não se importam com os outros e que ela não suporta isso. Aí conversando, enfim, fui descobrindo que na realidade ela passou a infância ouvindo que ela não podia fazer o que ela queria, que ela não podia ser quem ela é, que ela tinha que estar sempre tentando agradar os outros. Então qualquer pessoa que representasse isso para ela era um incômodo, porque na realidade ela queria poder pensar nela, ela queria poder ser egoísta, né? E aí a gente tem que entender o que é egoísmo. Egoísmo sob que prisma? Religioso, cultural, filosófico, moral? Porque cada um deles vai interpretar de um jeito, né? Então, o que é o egoísmo realmente? Entendem? Então, nessa coisa da sombra, o Libra é exatamente isso. Aquilo que me incomoda no outro sinaliza alguma coisa em mim que eu preciso resolver, que eu preciso curar. Alguma coisa que eu gostaria de estar fazendo, talvez eu não estou, porque lá nos meus códigos morais, nos meus valores, lá na minha infância, que foi me dito que era errado ser assim. Né? Novamente, aquela coisa da visão do mundo. Qual o tamanho do teu mundo? Ele é includente, excludente, é de aceitação, de rejeição. E tu vai jogar isso para o mundo. Então, a lua nova, que já é uma lua que lida com o oculto, que lida com a questão da materialidade dessas sombras, né? Em Libra, Sol e Lua em Libra, lá Vênus, Mercúrio em Libra, Marte ainda está lá em Virgem, entrando no signo de Libra. Tudo isso vai fazer com que a gente pare e pense, né? Aonde eu estou jogando a minha sombra no outro? E que eu entenda, dentro da ideia da física quântica, por exemplo, o outro não existe. E eu sei que muitas vezes choca ouvir, mas o outro não existe. E o outro não existe por quê? Por que o outro não existe? Porque o outro é sempre uma projeção dessa minha visão de mundo. Eu raramente, ou dificilmente, vamos dizer assim, 99,9% das vezes eu não sei quem é o outro. Porque eu não consigo entender o outro a partir dos olhos dele. Eu só consigo olhar para o outro a partir dos meus olhos, da minha visão de mundo, né? E aí, então, o outro é sempre uma projeção minha. E se é uma projeção minha, o outro não existe. Entendem? O outro não existe. Por quê? Porque eu estou olhando ele a partir desse meu mundo. E esse meu mundo pode ser um mundo grande, como pode ser um mundo pequenininho. E o que vai determinar o tamanho do meu mundo? O meu conhecimento, a minha interação com o outro, o tamanho da minha consciência. Se a minha consciência ela foi ampliada por diferentes experiências ou ela é uma consciência vinculada à cultura, a cultura de bairro, a cultura da cidade, a cultura do país ou a cultura familiar, né? Os códigos de valores religiosos, os códigos de valores familiares. E ali, nesses códigos, eles me dizem o que eu devo aceitar, o que eu não devo aceitar, o que é certo, o que é errado.
o que é bom, o que é mal, né? Mas isso é dentro dessa minha visão de mundo. A visão de mundo do outro é completamente diferente, é a do outro. Mas eu julgo o mundo e eu julgo as pessoas a partir dessa minha visão de mundo. E de 5% de consciência sendo muito otimista. Entendem? E então, a lua nova em Libra, ela vai fazer com que tu pense sobre isso. Vai fazer com que essas coisas venham à tona, né? Que de repente tu vai ter aí uma confusão com alguém, ou vai te sentir incomodado com alguém, justamente para que tu consiga entender e perceber da onde vem esse teu incômodo, o que, que realmente esse incômodo quer dizer. Não é a outra pessoa, porque a outra pessoa não existe, é tu. É tu, é em ti o incômodo, é em ti o desconforto, é o que tu aceita e o que tu não aceita. E se tu estivesse vivendo num outro lugar, com uma outra família, num outro tempo, tu pensaria diferente? Tu teria valores diferentes? Então não são verdades absolutas, são verdades relacionais, são verdades relativas. Relativas ao meio, às pessoas, relativas, só relativas. Então, nessa lua nova, é muito, muito interessante a gente perceber isso. E o outro é justamente a relação com o outro, né? Aonde o outro, quais são os elementos que fazem com que eu me sinta melhor, com que eu me sinta feliz, que eu me sinta realizada, ou aonde me incomoda. Porque dentro da psicologia analítica, né, e a Liz Green, que é uma astróloga, que é uma psicóloga e astróloga, ela trabalha muito bem com isso, ela sempre diz, né, que pega aí 3 coisas que tu odeia nas pessoas, e 3 coisas que tu super admira, assim, que tu olha e diz, nossa, queria ser assim, né? E dentre essas 6 coisas, as 3 que tu odeia, as 3 que tu admira, né? Dentre essas 6 coisas, tudo isso é tu, né? E aí a física quântica vem e complementa. Por quê? Porque o outro não existe. Se tu não puder sentir o outro, perceber o outro, sem essa tua visão de mundo, né? Se tu conseguir realmente olhar para o mundo com os olhos do outro, então tu começa a entender quem é o outro. Agora, enquanto tu tá julgando e olhando o outro a partir de ti mesma, do teu mundo, dos teus valores, do que tu entende, do que tu aceita como certo e errado, então o outro ainda não existe. Tu só tá vendo uma sombra, uma projeção tua naquela pessoa. Ok? Então peguem essas 6 coisas que vocês vão ver que as 3 coisas que vocês odeiam estão relacionadas a vocês. Sim. E isso é para todos, é para mim, é para ti, é para todo mundo. Né? E as 3 coisas que tu mais admira, igualmente é tu. São 3 potencialidades, são 3 coisas que tu ainda não identifica em ti. Então tu olha para o outro e admira e, nossa, gostaria de ser assim, porque de alguma forma tu reconhece naquela pessoa essas potencialidades, porque aquilo que eu admiro nos outros não é o que a outra pessoa admira nos outros. Continua sendo uma projeção, continua sendo a minha sombra. A minha sombra necessariamente não tem coisas só ruins. E ruins eu digo no sentido de incompleto. Tá? Não estou falando de negativo, estou falando de infantil, infantilizado, são o nosso corpo emocional, são aspectos nossos que não cresceram, que estão ali, que é o ciúme, a inveja, a intolerância, a discriminação, né? O preconceito, pré-conceito, né? Não entende, mas acha que entende, já julga, já condena. Tudo isso são aspectos menores, são aspectos infantilizados de nós mesmos que não cresceu, que não se desenvolveu. E é isso a gente chama de sombra. E ali nessa sombra também estão as nossas potencialidades. Porque muitas vezes as infâncias, e a maioria das vezes, eu diria, foi de negação. Negação de quem tu é, negação das tuas maiores potencialidades. Por quê? Porque teu pai e tua mãe tinham uma visão de mundo restrita e queriam que tu coubesse dentro dessa visão de mundo. É simples,
Não precisa ser por maldade, não, não é, nunca é, quase nunca é. Mas é por isso, é por essa visão de mundo distorcida, essa visão de mundo limitada, essa visão de mundo vinculada à educação, à família, à cultura, às oportunidades que teve, às vivências, enfim. Tudo isso vai determinar o tamanho do teu mundo. E tu vai querer que as pessoas se encaixem nisso. E os maiores conflitos existentes entre as pessoas é exatamente isso. Esse não encaixe dentro da visão de mundo de um e de outro. Como se isso fosse possível, né? Até porque a gente não está olhando para o outro, lembra? A gente está olhando para nós mesmos, para essas sombras projetadas nos outros. E aí, a partir dessas relações, isso vai se tornando evidente. A partir dessas relações, eu acabo sendo obrigada a lidar com essas sombras. Eu estando consciente disso ou não. Se eu estou consciente, se eu sei do que eu acabei de falar para vocês, eu posso olhar para isso de uma outra forma e adquirir consciência sobre essas minhas sombras. Tentar interpretar, né? Tá, mas por que eu sinto isso? Por que essa pessoa tira isso de mim? Porque essa pessoa traz à tona isso, então não é essa pessoa, sou eu preciso identificar o que é que está ali querendo, precisando crescer, precisando ser olhado, precisando ser identificado, ok? E por aí vai. Poderia ficar falando aqui horas e horas e horas sobre isso, ok, pessoal? Então vamos aproveitar essa lua cheia aí que vem trazendo, né, essas questões das inércias, aonde eu me dissolvo no outro e eu não consigo, né, sair disso, né, aonde eu sou inconsciente de mim, aonde eu analiso demais sem ter uma ação, né, e vamos analisar as nossas sombras. É um novo ciclo lunar que começa aí com essa lua nova em Libra, a partir do dia 28 de setembro, né? E que vai sim nos trazer essa condição de analisar a qualidade das nossas relações e de que forma nós podemos, né, identificando as nossas sombras, identificando esses aspectos não crescidos de nós, sejam potencialidades, ou sejam aspectos que precisam de cura, que precisam, enfim, né, serem olhados para crescer, né? Que a gente possa então ter uma boas luas, né? Uma boa lunação, ok? Que esse mês de setembro aí traga bastante autoconhecimento e transformação interna. Lembrando que a conjunção Saturno-Plutão está ali, continua agindo, que os librianos acabam recebendo isso por tabela, né? Essas transformações, ok? Estamos aí com as inscrições abertas para o nosso primeiro mini curso online, né? 100% gratuito, 100% online, sobre introdução à ginecologia natural e ao sagrado feminino. As inscrições estão abertas, tem um link do site embaixo do vídeo. Vocês podem entrar ali e se inscrever, é totalmente gratuito. Nós temos também o nosso curso Magia Luminar, né? Que é 100% online, que tem aí mais de 40 videoaulas com muito material escrito, mandalas, várias aulas bônus, né, que já está aberta a inscrição, o acesso é imediato, tu faz lá a inscrição, o acesso é imediato. É um curso que é destinado, né, os dois são destinados a todas as mulheres em qualquer fase dos seus ciclos, né? Para quem não me conhece, de repente entra aí, faz um mini curso, se gostar daí vai lá e faz o Magia Luminar, né? Tu tem 2 anos de acesso à plataforma online, tem muita coisa legal, né? É um curso que foi feito com muito carinho, com muito amor, para a gente trabalhar justamente essa abertura para o sagrado feminino, aprendendo a lidar, né, com o próprio corpo a partir da ginecologia natural e a magia iluminada, a magia do sol e da lua, desse jogo aí de luz e sombras, né? Dessas diferentes fases da lua, que tem a ver com o nosso ciclo interno, com nossa menstruação, ou até mesmo com essas fases, né? Da menina, da mulher na fase fértil, da menopausa, enfim. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostaram aí, deixem um joinha.
né? Se inscrevam no canal, divulguem aí para seus amigos, amigas, se curtiram, tá? E dúvidas é só entrar em contato. Beijos, até o próximo vídeo.